Nesta dica que nós trabalharemos hoje sobre a relação conjugal, vamos falar das 3 possibilidades que nós temos quando o casamento começa a ter dificuldades. Nós podemos, diante de um casamento em dificuldades, buscar aquilo que nós chamamos de mal maior, o mal menor e o bem maior. Como é o mal maior? O mal maior é o que a maioria dos casais, quando tem dificuldades, desenvolve. Vivem as turras um com o outro, criando na relação um grande mal. O relacionamento se torna profundamente doentio. E nessa doença da relação, as pessoas individualmente vão adoecendo. Por que acontece muitas vezes isso? Por causa de um mito que nós temos e uma crença arraigada ainda, mesmo no pleno século XXI, de uma forma bem subreptícia, existe aquela crença: casaram-se e foram felizes para sempre, e o casamento até que a morte nos separe. Dentro de uma visão transpessoal não existe morte, e quando há amor, a morte não separa nenhum casal. Mas nós trazemos essa questão até que a morte nos separe. E muitos casais fazem isso a ferro e fogo. Antigamente era muito mais comum os casamentos que eram verdadeiros males. As pessoas, muitas vezes, principalmente as mulheres, por causa do poder econômico dos homens, do machismo, de uma série de coisas, se anulavam profundamente, às vezes criavam doenças muito profundas para elas próprias, para se livrar da relação. Porque o casamento tinha que durar até que a morte os separasse. Então, uma das pessoas se martirizava até a morte para se livrar da relação. Era muito comum no passado. Hoje em dia já não está tão comum isso. As separações acontecem com mais facilidade. Às vezes nós vemos casamentos com 40, 50 anos chegando numa separação. Mas por que chega numa separação? Porque, na verdade, a separação já havia há muito tempo. O casal já estava vivendo o chamado mal maior. O mal menor é a separação. Como na terapia de casal, nós sempre colocamos para os casais que nos buscam que, se eles realmente refletirem que não dá para construir o bem maior, é preferível que eles se separem antes de que se tornem inimigos um do outro. Porque é comum o casal ir cozinhando a relação, em banho-maria, como se diz, criando um grande mal. E vai se tornando cada vez mais a relação um grande mal. E aí o que acontece? Quando eles se separam inimigos um do outro. Acontece que, se aquele casal tem filhos em comum, se não tem filhos, menos mal. Mas se tem filhos em comum, a relação vai necessitar existir como pai e mãe de filhos em comum para o resto da vida. E se separam como inimigos um do outro, o que vai acontecer? A própria relação deles, como pai e mãe, vai ficar comprometida. E aí muitas vezes acontece de usarem os filhos para ferir um ao outro, gerando males muito graves. Por isso que, quando se decide pelo mal menor, é necessário que ele aconteça antes de que o grande mal torne o casal inimigo um do outro. Na nossa próxima dica, nós falaremos sobre o bem maior. Muita paz.